manhã de hoje, 2 mortes foram confirmadas pela Secretaria Estadual da Saúde. Daqui a pouco a gente volta com as informações para você que nos acompanha a respeito desta 5ª morte, então, por coronavírus em nosso estado. Eu sigo agora com ela, a edição do Bahia Meio Dia, falando agora sobre a distribuição desses casos no mapa de Salvador. Luana, boa tarde. Isso, Ricardo, boa tarde para você e para você que está aí do outro lado acompanhando o Bahia Meio Dia. Salvador está com 167 casos do novo coronavírus, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela CESAB. E o percentual de transmissão comunitária já é maior que o de transmissão importada. Por isso, a mancha que representa os bairros onde tem pessoas infectadas está crescendo no mapa. Daqui a pouco eu mostro com mais detalhes essa distribuição, Ricardo. Tá certo. Então, Luana, só lembrando para quem nos acompanha, 2 mortes confirmadas nesta manhã. A mais recente de uma mulher de 41 anos que estava internada no Instituto Couto Maia e uma outra morte de um idoso de quase 80 anos, 79 anos, que estava num hospital particular de Salvador. Já já a gente volta ao vivo aqui para falar sobre este assunto com a participação de Andréa Silva. Boa tarde, Ricardo, e a todos que nos acompanham. A gente fala ao vivo aqui de Feira de Santana. Nesse momento, temos 21 pessoas infectadas aqui na cidade, Ricardo. 19 têm domicílio aqui em Feira de Santana e 2 pessoas são de fora. Uma delas é um homem de 31 anos que veio de Sertãozinho, interior de São Paulo, e no mês passado foi diagnosticado com a Covid-19. Ele conversou com a nossa equipe hoje pela manhã e relatou uma situação absurda. Ele reclama que não está tendo a devida assistência médica aqui em Feira de Santana. Ele está em isolamento social no hotel e aí sentiu dores fortes, dores fortes no peito e falta de ar. Foi levado para a UPA da Queimadinha aqui em Feira de Santana e passou de 11 da manhã até 10h30 da noite na UPA. Às 7 da noite ele já estava liberado depois de fazer exames para ir para casa. Mas ele disse que ninguém quis levar ele de volta para o isolamento social. E resultado, Ricardo, sabe o que ele fez? Foi andando, sozinho, caminhou por 2 quilômetros aí numa pessoa que está infectada com a Covid-19. Ele reclamou dessa situação. Já já eu volto para falar mais com você e trazer todos os detalhes dessa situação absurda aqui em Feira de Santana. É isso. Seguinte, mais de 50 bairros de Salvador estão com pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Já são 167 casos na cidade. Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte: a Pituba está com 20 casos, o Horto Florestal com 12, Brotas e Imbuí com 7 casos, Graça com 6, Barra, Caminho das Árvores, Candial e Itaigara com 5 casos da doença, o Rio Vermelho com 4, mas também tem outros bairros aqui também mais distantes dessas regiões que tem uma maior aglomeração de pessoas infectadas, como São Marcos, que está com 3 ocorrências, Cajazeiras com 2, Pernambués, Armação, Campinas de Pirajá, Cosme de Farias, Fazenda Coutos, em Gomadeira. Então a mancha infelizmente está se espalhando porque, como eu disse no começo do Bahia Meio Dia, a transmissão comunitária já supera a transmissão importada, que é aquela que acontece a partir de pessoas que viajam para países com ocorrências da Covid-19, Ricardo. E a comunitária é aquela quando não se sabe precisamente quem passou o vírus para quem, não é isso, Luana? A origem da infecção. Tá certo, então já já a gente volta. Oi, Ricardo, boa tarde a todos. E as 2 mortes foram registradas nesta manhã de sexta-feira, completando, portanto, 5 mortes pela Covid-19 aqui no nosso estado e todas em Salvador. Eu falo ao vivo, Ricardo, aqui do bairro de Águas Claras. Estou indo para o Hospital Couto Maia. Foi lá que morreu uma paciente e desta vez uma paciente jovem de apenas 41 anos. Ela estava internada no Couto Maia, estava ocupando um leito de UTI desde o dia 24 de março. Estamos a caminho do hospital exatamente para ter mais detalhes sobre a morte desta paciente, mas já há confirmação da Secretaria de Saúde que foi a morte pela Covid-19. De manhã, um pouquinho mais cedo, foi divulgada também a morte de um outro paciente de 79 anos. Esse estava internado no hospital particular na Avenida Garibaldi, aqui em Salvador. E é um homem que estava internado também na UTI desde o dia 15 de março. Portanto, só anunciado pelo governo do estado. Agora aguardamos aí a apreciação pelos deputados também de um outro projeto,
o que diz respeito ao pagamento da conta de água. Luana, vamos lembrar então aqui os detalhes desta medida para o pagamento da conta de luz. Vamos sim, Ricardo. Então, esse é o seguinte, o governo vai assumir a conta de luz aí de 667 mil pessoas. Sim. E por quanto tempo vai ser isso? Por 90 dias, certo? Isso aí vai começar já a partir das contas deste mês de abril. E quem pode ter acesso são as pessoas que estão no cadastro social e que consomem até 80 kWh. Tá? Tem mais informações aqui sobre este assunto, porque quem não está cadastrado e quer fazer parte do cadastro, pode se inscrever ainda, tem direito a fazer isso, tá? Para ter mais informações também, basta acessar o número da Coelba, o WhatsApp, que é o 71-3370-6350, para obter todas as informações sobre isso. Tá então, certo. 677 mil pessoas têm direito aí a esse benefício. Muito bem. Então, aqui com a informação no Bahia Meio Dia de que os deputados aprovaram, né, mesmo esta medida que foi encaminhada pelo governo do estado à Assembleia, e agora a gente aguarda então a apreciação do segundo projeto, também enviado pelo... E falta de abrigo também, tem gente esperando o ônibus no sol e quando chover vai tomar chuva também. Luan Ferreira está circulando em alguns pontos, né, onde essas mudanças foram feitas. Oi, Luan, boa tarde. Você está onde aí agora? Qual é a situação? Boa tarde, Judson. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Bahia Meio Dia. A gente está passando agora pela Avenida Crescêncio Silveira, aqui em Vitória da Conquista. Nesta avenida, 3 pontos de ônibus. Neste momento, que a gente verifica que nos locais onde estariam esses pontos, pouco movimento, sem ninguém por aqui. E a gente avisa para a população quais são os pontos aqui na Avenida Crescêncio Silveira. Nesse trecho que vai da Regis Pacheco até o Hospital São Vicente. Aqui tem as linhas D30, D32, D34, D35, 36 e 39. O outro ponto que também veio para cá é os das linhas R1, R01 e R025. E tem mais um nesse trecho onde nós estamos aqui na parte de baixo, vindo sentido Regis Pacheco, que é o R13, R14, R21 e também o R25. O trânsito, Judson, como a gente pode observar, entrando agora aqui na Avenida Regis Pacheco, está todo desviado para que as pessoas possam também ir para esses pontos de ônibus. Aqui, neste momento, a gente já vê aqui uma grande movimentação de pessoas. A gente está indo por um trecho que também é de ponto de ônibus e a gente já vê aqui, ó, o pessoal está esperando, não tem abrigo, não tem cobertura, o pessoal está aproveitando a marquise da loja e a sombra também, né, Luan? Isso. Exatamente. A gente aqui passando no sentido a Rua da Misericórdia, não é? Nesse trecho aqui tem ponto de ônibus, foi realocado o ponto de ônibus para cá, a gente vê a movimentação do pessoal. Vamos descer aqui sentido a Ceasa de Vitória da Conquista para ver como é que tá também, Judson. Essa rua aí, aqui, ó, ela tá fechada também, não é isso, Luan? Porque é uma rua que vai dar lá no terminal, então colocaram aí esses gelos baianos, né, como se diz na linguagem popular. Você está virando aí agora em direção à Ceasa e essa modificação no trânsito. Eu vi já a identificação de algumas linhas, Luan, numa placa de ônibus lá na Regis Pacheco. Agora a queixa geral continua sendo a falta de abrigo. Olha o sol que está fazendo, né? Neste momento, nesse horário, não tem jeito, o pessoal vai pegar mesmo o sol, porque não tem abrigo ainda. Foi colocado os pontos em ruas de passagem tradicional para o pessoal. E aí não tem abrigo nesses locais, Judson. A gente continua circulando aqui pelo centro de Vitória da Conquista e volta a qualquer momento no Bahia Meio Dia. Tá bom. Próxima parte são os profissionais do volante que continuam trabalhando para que os alimentos cheguem à nossa mesa. E nesse momento de pandemia, muitas vezes encontram dificuldade nas estradas para encontrar restaurantes abertos. A repórter Ariela Bonfim está em Planalto e acompanhou a movimentação 11h30, 12 horas mais ou menos, horário que as refeições estavam terminando de ser servidas. Vamos lá, Ariela, com você. Boa tarde para você que está acompanhando a gente. É isso mesmo, é uma corrente de solidariedade que foi montada aqui em Planalto para ajudar aquela categoria que não está parando nesse período de pandemia, que são os caminhoneiros que trazem os alimentos para a gente, que são os responsáveis por abastecer aí os supermercados, farmácias e etc.
Para falar sobre essa ação, a gente vai conversar agora com o Sérgio da Silva, ele que é carreteiro, então sabe na pele, né, Sérgio, como é que está sendo essa lida do caminhoneiro nesses dias de tanta dificuldade. Tem muitos restaurantes fechados e muitos deles estão passando bastante dificuldade, né? Foi daí que surgiu essa ideia de fazer essa solidariedade aqui com eles, doando essas marmitas? Positivo. A gente teve essa ideia quando a gente viu notícias de que estavam sendo fechados restaurantes de beira de estrada, entendeu? Aí então, eu como também sou motorista, eu me empatizei com a categoria e resolvemos estender a mão, já apesar que a gente tem um projeto que atende famílias aqui de Planalto, ajudamos algumas famílias aqui, a gente resolveu estender a mão para eles também, servindo marmitas, um lanche à noite, mas a gente depende bastante de doações, tem muitos doadores que nos doam 1 quilo de alimento, às vezes é uma mistura. Aí a gente precisa ainda mais, porque não está sendo fácil para a gente tirar do bolso, às vezes para complementar as marmitas com as misturas, entendeu? Vocês estão fazendo em média 100, 150 até 180 marmitas por dia. Depende da quantidade de alimentos que vocês conseguem, é isso? Isso mesmo, depende da quantidade. Até hoje foi fraco, então a gente conseguiu entregar hoje, entregamos 56 marmitas. Foi o mínimo que a gente conseguiu fazer aí, mas a gente gostaria de estender ainda para mais motoristas, entendeu? Então, quanto mais o pessoal ajudar, mais vocês conseguem manter. Positivo. Quanto mais o pessoal ajudar, mais tempo eles aguentam ficar nos ajudando também aí. É importante a gente lembrar que tá vendo esse pessoal aqui, é todo mundo voluntário, todo mundo parou suas atividades aí, né, dentro de casa, ou gente que estava fazendo home office, para poder vir ajudar nessa entrega, nesse momento que é tão importante, que a gente precisa ser tão solidário. Sérgio, parabéns a todo mundo do Grupo Solidariedade do Bem, né, e vamos doar, gente, para ajudar a manter essa corrente aí firme e ajudar o pessoal que tá na estrada, porque como o Sérgio disse, muita gente tá passando fome, né, Sérgio? Positivo. Teve motoristas aqui que até chorou, entendeu? Tá com o dinheiro no bolso para comprar o alimento e não tem onde comprar. Olha aí, tá vendo? É isso, eu volto pro estúdio.